Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e agora vamos fazer um Linha do Tempo. Vamos contar como a Williams foi de campeã mundial, a melhor equipe do grid, muitas vezes disparada, para a pior equipe do grid da Fórmula 1. Uma longa história em um espaço de mais de 25 anos, onde aconteceram muitas e muitas coisas, muitas vezes ruins para o lado da Williams. Então, sem mais enrolações, porque eu vou falar de bastante coisa, bora para o vídeo. Começamos lá nos anos 90, quando a Williams estava no auge de seu poderio e dominância na Fórmula 1. Com um plantel formado por Frank Williams, Patrick Head e o gênio Adrian Newey, a Williams revolucionou com carros recheados de auxílios em 92 e 93, que fizeram a Williams ser campeã com sobras nesses 2 anos e também fizeram a FIA banir todos esses auxílios para 94. E após os vices de Rio em 94 e 95, a equipe britânica dominou a temporada de 96, vencida por Rio, e também venceria de 97 com Jacques Villeneuve, mas foi de 96 para 97 que os problemas começaram. Primeiro perdendo Damon Hill, mas até aí substituível. E agora mais importante, a saída de Adrian Newey no final de 96. Newey queria ser acionista e diretor técnico da equipe, mas foi impedido por Frank Williams e principalmente Patrick Head. E assim o projetista foi para a McLaren. E apesar de estar sem Newey, o carro de 97 foi feito por ele. Fora que também a Renault, a parceira da Williams, deixaria a Fórmula 1 no final de 97. E assim, sem Newey e sem a Renault com parceria de fábrica, a Williams chegava em 98 e decepcionava, onde pela primeira vez desde 1988 a Williams terminava um ano sem vitória, com a mesma dupla de 97. Em 99, com Ralf Schumacher e Alex Arnold, a situação seguiu a mesma, sem vitórias e somente 3 pódios com a chamada Williams pica-pau. Mas depois de usar motores Mecachrome em 98, que os pilotos da Fórmula 2 têm um pouco de pesadelo, e Supertech em 99, que nada mais era do que motores Renault maquiados, prática comum na época inclusive, em 98 a Williams firmou uma parceria para 2000 com a BMW, que seria uma parceria de fábrica mesmo. E assim, em 2000, a era BMW Williams começava, com a BMW fornecendo os motores e muito mais para a equipe. Em 2000, sem vitórias, mas em 2001 isso mudou. Ralf Schumacher venceu e encerrou o jejum no GP de San Marino, e junto de Montoya eles venceram 4 vezes em 2001. Em 2002 a Williams venceu apenas uma vez, mas foi vice de construtores. E a grande chance veio em 2003, naquela lendária temporada da Fórmula 1. Com um motor considerado na época o mais potente do grid, a Williams abusava das corridas com muito calor e brigou até a penúltima corrida pelo título de pilotos e até a última corrida pelo título de construtores. Mas apesar da boa performance, a Williams foi vice de construtores e terceira no campeonato de pilotos com Juan Pablo Montoya, perdendo o gás no fim com umas pipocadinhas do Montoya. Só que em 2004 vieram os primeiros problemas. A cúpula da Williams e da BMW começaram a se desentender. A BMW reclamava que não tinha autonomia e a Williams dizia que a BMW estava sendo pouco profissional. Nesse mesmo ano, Patrick Head, cofundador da Williams, deixou a função de diretor técnico para assumir a função de diretor de engenharia. Ou seja, ele não era mais responsável pelos projetos dos carros. O responsável agora era o jovem Sam Michael, indicado pela BMW. 2004, apesar do bico que não deu resultado nenhum, Montoya venceu o GP do Brasil em Interlagos, naquela que seria a última vitória da Williams até 2012. E com a saída do colombiano no final do ano, a Williams chegava para seu último ano de parceria com a BMW em 2005. E o último ano dessa parceria, em 2005, foi o pior de todos, onde a Williams terminou 2005 com nenhuma vitória e somente 4 pódios, a pior temporada desde 1999. E com muitas intrigas ali entre Patrick Head, Frank Williams e BMW, a montadora alemã vazou do projeto com a Williams. BMW, que queria ter mais autonomia, mais controle sobre uma equipe, e aí adquiriu a Sauber em 2006 numa parceria que durou até 2009, e que no período que aconteceu foi bem melhor que a Williams. Já a Williams não tinha como ter um acordo de fábrica com uma grande fornecedora de motores, porque Ferrari, Renault e Toyota tinham equipes próprias, a BAR tinha acordo com a Honda e depois viraria a Honda no ano seguinte, e a McLaren ainda teria muitos anos de parceria com a Mercedes. O jeito era ou virar uma equipe cliente ou buscar uma fornecedora fora da Fórmula 1 para seguir independente. E aí o que a Williams fez? O que vocês acham que eles fizeram? Como vocês pegaram? Hein? Se você tá pensando isso que eu tô pensando, sim.
A Williams foi de motor Cosworth. Para 2006, a Williams buscou uma fornecedora independente e foi de motores Cosworth. Que beleza, velho. Porém, aquele ano que tinha Mark Webber e o estreante Nico Rosberg foi ainda pior que 2005, onde a Williams não foi para o pódio pela primeira vez desde 1977. E aí o approach mudou para 2007. A equipe inglesa não tinha para onde correr e aí teve que virar cliente da Toyota, onde os resultados melhoraram, mas ainda estavam longe do ideal. A melhor temporada da Williams nessa fase como cliente da Toyota foi 2007, onde terminou em quarto no campeonato de construtores. Porém, de 2007 a 2009, a equipe conquistou apenas 3 pódios e foi muito carregada pelo talentoso Nico Rosberg. Então, para 2010 vieram mudanças. Uma boa nova dupla que era Rubens Barrichello e Nico Hülkenberg e o retorno da Cosworth. Mas gosto de sofrer, né? Não, pra mim deu. Tchau, 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 gente. Falou, tchau. Primeiro houve mudança na presidência, onde Adam Park, que era o CEO da equipe desde 2006, passou a ser o presidente da Williams, tomando o lugar de Frank Williams, que seguia só como team principal e acionista majoritário. Ele foi lá para tentar reequilibrar as finanças, cuja era sua especialidade. E falando em acionista, finalmente Frank Williams e Patrick Reed deixaram outro acionista entrar na equipe. E no caso se trata de um ex-piloto austríaco, investidor, né, um tal de Toto Wolff. Não sei se vocês conhecem, um cara meio desconhecido aí, surgiu agora. Toto adquiriu 10% das ações da equipe e seguiria como acionista até 2016, pra vocês verem só. Em 2010, apesar da pole de Hülkenberg e das boas apresentações de Rubens Barrichello, a Williams foi somente a 6ª colocada, mas vendo o carro que eles tinham até que foi muito. Mas calma, as coisas iriam piorar, porque vinha 2011 que seria a pior temporada da história da equipe. Até ali, o promissor Hülkenberg foi mandado embora para a chegada do piloto pagante venezuelano Pastor Maldonado, que chegou com o patrocínio milionário da estatal venezuelana PDVSA, que passava ali dos 30 milhões e depois 40 milhões de dólares. O que já era uma realidade para a Williams, a necessidade de pilotos pagantes, que acontecia desde 2008, quando Nakajima foi bancado pela Toyota. O resultado, ainda com os péssimos motores Cosworth e com um carro ruim, a Williams foi a pior equipe das normais, né, tirando as nanicas, com somente 5 pontos conquistados e uma 9ª posição no campeonato. Mas no ano seguinte tivemos pelo menos um suspiro de esperança. Com a saída de Adam Parr da presidência, o cofundador Patrick Reed saiu da equipe, a chegada de Mike Coughlin, que fez parte do Spygate no lugar de Sam Michael como diretor técnico, e com Toto Wolff como diretor executivo, a Williams construiu um carro rápido, agora equipado com motores Renault. E a vitória veio com o Pastor Maldonado no GP da Espanha de 2012, encerrando um jejum de quase 8 anos sem vitórias da Williams. Porém, foi só isso. O carro era competitivo, mas os pilotos na maioria das vezes não. Maldonado e Bruno Senna não conseguiram levar a Williams para além da 8ª posição no campeonato de construtores, apesar de 76 pontos feitos e boas apresentações de Maldonado nos qualis. E em 2013, a Williams perdeu Toto Wolff para a Mercedes, apesar da chegada de Bottas, que era apadrinhado por Toto. Porém, Claire Williams, filha de Frank, agora era team principal. Só que mesmo assim a temporada foi bem ruim. Apenas 5 pontinhos e um 9º lugar no campeonato de construtores, um roteiro bem parecido com anos anteriores. Decepcionado com a equipe, Pastor Maldonado foi para a Lotus e levou junto o dinheiro da PDVSA. E no lugar dele chegava simplesmente Felipe Massa. Só que para 2014 a Williams trocaria os motores Renault por motores Mercedes, que seria um baita acerto para a era V6. Fora que Mike Coughlin saiu para a entrada de Pat Symonds na equipe. Sim, saiu um cara envolvido no Spygate para entrar outro envolvido no Crashgate. É isso aí, tropa dos criminosos na Williams. E aí, meu amigo, com a dupla Massa e Bottas, patrocínio agora da Martini, carro e motor competitivos, a Williams fez o ano da redenção em 2014. Com uma pole de Massa na Áustria, 9 pódios conquistados e um 3º lugar nos construtores, apenas atrás da Red Bull e da imbatível Mercedes, naquela que era a melhor temporada desde 2003. Após anos e anos de figuração no pós-BMW, a Williams finalmente chegava com uma cara de ok, voltamos. E a equipe inglesa tinha como característica em 2014 ser a equipe mais rápida de reta no grid, só que nos anos seguintes, cada vez mais, essa seria a única parte boa. Em 2015 a equipe seguiu forte, agora com só 4 pódios conquistados, mas ainda assim 3º lugar nos construtores. Mas em 2016 a piora foi evidente. Era a mesma dupla, o mesmo motor, mas a Williams terminou apenas na 5ª posição, atrás até da Force India, com somente um pódiozinho de Valtteri Bottas no GP do Canadá. Bottas saiu em 2017 para ir para a Mercedes,
Mercedes. Massa, que tinha se aposentado, seguiu na Williams. E agora tinha a chegada de Lance Stroll, piloto pagante, mais um na equipe. Mas tinha novidades, a chegada de Paddy Lowe, ex-chefão da Mercedes, para ser o diretor técnico da Williams. E Dirk De Beer, que trabalhou na Renault, na Lotus e na Ferrari nos anos anteriores na parte de aerodinâmica. Ainda com o carro desenvolvido pelo pessoal de 2016, a Williams conquistou um pódio com Lance Stroll no GP do Azerbaijão e terminaria aquele ano na 5ª posição. Nada bom, mas também não foi um desastre, foi um 2016 2.0. Porém, Felipe Massa se aposentou no final de 2017 e para o lugar dele chegaria outro piloto pagante, o russo Sergei Sirotkin. Ou seja, 2 pilotos pagantes nas 2 vagas da equipe. E em 2018 veio então o primeiro carro desenvolvido por Lowe e De Beer, que foi um desastre. A única coisa que salvava era o motor, a parte aerodinâmica foi terrível e a Williams terminou o ano com somente 7 pontos conquistados e na última posição no campeonato de construtores. Para piorar, a família Stroll, que estava disposta a investir pesado na Williams, sofria com a resistência da cúpula da equipe, um problema antigo. E assim, tanto Stroll quanto Sirotkin, por outros motivos, saíram da equipe. Assim como também saiu De Beer, o homem da aerodinâmica. Então a Williams chegava para 2019 com Robert Kubica limitado por lesões e o promissor George Russell como pilotos. Tinha um patrocínio master agora da Rocket, mas as finanças não estavam tão boas. E os responsáveis foram ainda mais incompetentes em 2019. A Williams perdeu os primeiros 2 dias de pré-temporada porque o carro simplesmente não estava pronto. Na pré-temporada foi a equipe que menos andou e obviamente foi a mais lenta. E quando a temporada começou, o choque de realidade veio. O carro da Williams era quase 1 segundo mais lento que todo mundo e Kubica e Russell pouco puderam fazer. Ainda assim, Kubica conquistou um pontinho no GP da Alemanha em Hockenheim por razões muito extraordinárias. A Williams estava no fundo do poço de sua história, era disparada a pior equipe do grid e não tinha perspectiva de melhora. E para piorar, 2020 começou mal. Mais um pagante chegava, Nicolas Latifi. E com a chegada da pandemia, a patrocinadora Rocket caiu fora, o que deu um prejuízo de 13 milhões de euros para a Williams, que teve que ir atrás de empréstimos, inclusive atrás do pai do Latifi, para seguir viva na Fórmula 1, seguir sobrevivendo. E ainda em 2020, a Williams foi colocada à venda. E ela foi vendida para o grupo americano Dorrington Capital por 152 milhões de euros. Acabava ali o envolvimento da família Williams na equipe Williams. Em 2020, apesar de o carro melhor e o fim do jejum de Q2, Russell e Latifi terminaram zerados. No ano seguinte, aconteceram alguns momentos mágicos de George Russell pela Williams, como o pódio no polêmico GP da Bélgica de 2021 após um quali histórico na chuva. Fora que também, a Williams conquistou 23 pontos naquele ano, terminando à frente de Alfa Romeo e Haas, fazendo sua melhor campanha desde 2017. Mas em 2022, com a saída de Russell e a chegada de Alexander Albon, apesar de o carro ok, a Williams voltava para o final do grid. Ainda assim, 8 pontos foram conquistados por Albon, Latifi e até mesmo pelo substituto De Vries. Mas o resultado final foi a última posição no campeonato. E agora, com a saída de Jost Capito, o cargo de Team Principal da Williams, da qual ocupava desde 2021, vamos ver como vai reagir a Williams em um crucial 2023. E vimos aqui nesse vídeo alguns problemas recorrentes da Williams. O excesso de mudanças, a insistente teimosia por parte da cúpula mesmo depois da saída do Patrick Head. Patrick Head, inclusive, que saiu em 2012, fora constantes carros muito mal feitos, cara, pilotos pagantes que não agregaram nada à equipe, falta de um projeto e rumo na Fórmula 1, a Williams não tinha projeto. As coisas começaram lá nos anos 90, veio a parceria com a BMW que deu esperanças, mas a Williams jogou essa oportunidade fora, passou quase uma década de figuração, conseguiu voltar aos trilhos em 2014, mas novamente erros atrás de erros e aí terminou nisso. Que parece ser um ciclo sem fim, não se sabe quando que a Williams vai melhorar, se é que vai melhorar. Eu falei bem por cima aqui tudo que aconteceu com a Williams, porque senão o vídeo ficaria muito longo, mas é uma história triste para uma equipe tão grande, tão importante para a história da Fórmula 1 como foi a Williams. E será que voltará algum dia? Vamos ver. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo aí com a galera, que isso ajuda a gente demais. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafilaf1, e de entrar no nosso servidor no Discord. Os links estão aonde? Na descrição. E mandem sugestões aqui nos comentários, que vocês capricham nas sugestões, hein? Então podem mandar aqui que eu estou sempre vendo. Então é isso, tamo junto, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!